Até esse vídeo não é imparcial. Oi, olha eu aqui mais uma vez. Se você ainda não me conhece, eu sou a Giovana, dona deste canal e dessas redes sociais. Então já se inscreve aqui que temos vídeo todas as quartas, meio-dia e meia, e me segue lá nas redes que é onde eu apareço com mais frequência. E se gostar do vídeo, não esquece de deixar um like e um comentário. Hoje eu vim trazer um vídeo que pode ser considerado de certa forma polêmico, e até isso é uma opinião, justamente porque o assunto do vídeo de hoje é imparcialidade. Ou melhor, como nada nesse mundo é imparcial. Você já parou para pensar nesse assunto? Ou você já foi aquela pessoa que pensou: eu quero encontrar uma forma de notícia neutra, eu quero encontrar uma fonte de informação que seja completamente imparcial, eu não quero pegar a visão de ninguém, eu quero ter o meu próprio ponto de vista, minha própria ideia sobre algo. E justamente por isso eu vim trazer para vocês a informação de que nada nesse mundo é completamente 100% imparcial. Tudo irá ter uma certa parcela de opinião, de visão, de posicionamento e de vivência de mundo. E são esses alguns pontos que vão fazer com que uma notícia, que um vídeo, que um áudio, que um podcast ou qualquer coisa desse gênero não seja completamente imparcial. As pessoas buscam muito pela tal imparcialidade, pela neutralidade em tudo que vão ler, tudo que vão buscar, mas isso não existe. E isso não existe porque somos pessoas, somos seres humanos, somos seres racionais. E como seres racionais, nós pensamos, nós temos ideias, nós vivemos, nós temos a nossa realidade, nós temos as nossas opiniões e as nossas visões sobre as coisas. E por mais que você tente, que você lute muito, que você treine, que você se esforce, você nunca vai chegar na 100% de imparcialidade. Isso porque até no jeito de você escrever, as palavras que você usa, o jeito de você falar, a tonalidade que você usa, a forma gestual que você coloca em alguma coisa, demonstra que você tem uma opinião e tira a imparcialidade daquilo que você está trazendo. Ah, Giovana, mas eu não tenho nenhum lado, Eu não apoio nem o lado A, nem o lado B, eu não sou time A, nem time C, eu não gosto da perspectiva X nem da perspectiva Y. E nada disso faz com que você esteja no centro, de que você não tenha uma parcela de parcialidade em tudo aquilo que você fala e transmite. Até porque no meio disso tudo as pessoas estão buscando uma verdade absoluta, a realidade, plena ali da forma como ela aconteceu exatamente. E isso nunca vai acontecer, porque não existe verdade absoluta, não existe apenas um único, principal e correto ponto de vista que anule todos os outros, e que seria a tal verdade absoluta. Por exemplo, suponhamos que temos um controle, como esse aqui. Esse controle tem vários lados, por exemplo, esse aqui que é cheio de botões. Esse lado de trás que é arredondado e comprido. Esse lado da frente que é arredondado, médio e tem uma pequena lâmpada. E esse lado aqui, que é pequeno e arredondado e não tem nenhum outro destaque. E a tal verdade absoluta seria esse controle completo. Porém, existem lados diferentes desse controle que causam visões e verdades diferentes. Então, por exemplo, se você está vendo o controle desse lado, você vai me dizer que ele é uma coisa comprida e arredondada. Se você está vendo ele desse lado, você vai me dizer que é algo reto com botões. Se você está vendo desse lado, vai me dizer que é um tamanho médio arredondado com uma lâmpada. E se você está vendo desse lado, vai dizer que é um lado pequeno e curvado. E aí, na realidade, se eu acabar perguntando para apenas uma dessas pessoas, eu vou ter apenas uma descrição do controle. E é isso que uma pessoa que busca por apenas um veículo de informação, por apenas um site, apenas um jornal, apenas um perfil na internet, está fazendo com a sua própria opinião. Mesmo que ela sinta que aquele lado é neutro, que aquele lado é imparcial, ele possui uma certa carga de opinião, uma certa carga de posicionamento e vai fazer você enxergar apenas um do lado da coisa. E é justamente por isso que as pessoas falam que quando você vai buscar por uma determinada informação, o ideal é que você procure por mais de um veículo, que você olhe em mais de um perfil, em mais de um jornal, em mais de um site, em mais de uma fonte, porque isso vai te trazer múltiplas visões. Que é o que acontece com esse mesmo controle. Se eu perguntar para a pessoa que está olhando desse lado o que ela está vendo, se eu perguntar para que está olhando desse lado o que ela está vendo, se eu perguntar para que está olhando desse lado o que ela está vendo, e se eu perguntar para a pessoa que está olhando desse lado o que ela está vendo, eu vou ter uma visão mais geral e ampla do controle, que vai poder fazer eu ter a minha própria ideia sobre o controle. E assim alcançar de certa forma esse tal ponto de vista próprio que as pessoas tanto buscam. Só que buscam tentando encontrar isso em apenas um lugar. E não é assim que a coisa funciona. E mesmo depois que eu procurar várias visões do controle, que eu perguntar para várias pessoas que estão olhando para ele o que elas estão vendo, a única coisa que eu vou ter é a minha própria visão do controle. Isso porque, juntando todas as informações que eu tenho, eu vou entender o controle da minha forma. E de acordo com tudo aquilo que eu já vivi, que eu já experimentei e que eu conheço na minha realidade. Então, por exemplo, se eu tenho maior conhecimento de controles de videogame,
é capaz de eu associar essas informações que as pessoas me passaram a mais um formato de controle de videogame. Se eu tenho maior conhecimento de controles de televisão, quando as pessoas me passarem essas informações do que elas estão vendo do controle, eu vou associar com maior facilidade a um controle de televisão. E se com o que eu mexo mais, o que eu costumo usar mais vezes, seja um controle de carrinho remoto, eu vou aplicar essas visões, dessas pessoas sobre o controle, a minha ideia de controle de carrinho de controle remoto. E dessa forma eu vou criar a minha própria visão, meu próprio entendimento sobre o controle, que trazendo para a realidade, esse controle poderia ser uma notícia, poderia ser um fato, poderia ser um movimento, poderia ser um grupo, poderia ser uma pessoa, poderia ser um influencer ou qualquer coisa desse gênero. E aí eu vou criar a minha visão sobre o próprio acontecimento e eu vou transmitir para as outras pessoas a visão, mesmo que tentando ser o mais neutra possível, de acordo com o que eu entendo e como eu vejo o mundo. Ou seja, eu peguei todas as informações que me ofereceram sobre o controle, todos os lados dele. E quando eu vou passar para alguém, eu vou passar exatamente essas mesmas informações, só que de acordo com o que eu conheço, com o que eu vivo. Então, se eu sou a pessoa que entende mais de controle de videogame, quando eu for contar para você o que é o tal controle, eu vou descrever mais parecido com o controle de videogame. E nesse sentido, o seu conhecimento vai ser aplicado sobre o que eu estou passando para você também. Então, se o controle remoto de videogame que você conhece é de um Xbox e o que eu conheço é de um PlayStation, a sua visão sobre o controle já vai ser diferente da minha. E a mesma coisa se aplica, como eu disse, a notícias, fatos, acontecimentos, grupos, movimentos, influencers, cancelamentos na internet e várias coisas nesse sentido. E aí, em meio a isso, existem algumas pessoas que meio que devem ser um pouco mais imparciais do que as outras. Por exemplo, comunicadores, principalmente jornalistas. Isso porque uma pessoa que trabalha com comunicação trabalha com criação de imagem e transmissão de ideias. E dessa forma, elas devem buscar ser o mais imparcial possível dentro de tudo aquilo que elas transmitem. E é justamente por isso que existem cursos de comunicação, que as pessoas passam 4, 5 anos em uma faculdade estudando para que elas possam fazer aquilo da melhor forma possível. E é por isso que, apesar de todo mundo poder ser um comunicador, nem todo mundo tem as habilidades e o estudo ideal para ser um comunicador. Um dos objetivos de uma pessoa que estuda, que trabalha com comunicação, é chegar num nível mais neutro possível, mais imparcial dentro de algo que está fazendo, que está transmitindo. Ou seja, sem empregar naquilo mais posicionamento do que seria o natural. Isso porque, naturalmente, todas as pessoas, quando vão escrever algo, vão falar algo, implicam involuntariamente uma parcela daquilo que sentem, daquilo que pensam. Então, por exemplo, quando você vai escrever um texto sobre uma coisa que você gosta, você tem a tendência de usar palavras mais positivas, mais bonitas, mais fáceis, mais compreensíveis, e tem até um instinto de formular aquele texto, a forma como ele vai ser escrita, de uma forma que seja mais fácil de ser lida e ser compreendida. Ao mesmo tempo, quando você vai falar de uma coisa que você gosta menos, você tende a usar palavras mais negativas, com uma conotação mais pesada, que seja de um entendimento mais difícil, e até a própria fluidez do texto pode acabar mudando justamente porque você não gosta daquilo que está escrevendo. A mesma coisa pode se aplicar à fala, isso porque quando você fala de algo que você gosta, você se empolga mais, você usa palavras mais felizes, você tem expressões faciais que são mais positivas, então você sorri, você levanta as sobrancelhas, você tenta parecer uma pessoa mais amigável, você gesticula de uma forma diferente. Enquanto quando você fala de uma coisa que você não gosta, você tem a tendência a usar palavras mais tristes, palavras mais desagradáveis, falar com um ritmo mais devagar, falar de uma forma mais pesada, talvez falar até de uma forma mais séria, gesticular menos, ou usar gestos que não sejam positivos, e até a sua expressão facial vai mostrar que aquilo é menos do seu agrado. E isso são instintos, são coisas naturais do ser humano, você vai fazer de qualquer forma. Até você que pensa que é o suprassumo da neutralidade, de que você não escolhe nenhum lado, de que você não tem nenhuma opinião sobre um determinado assunto, sim, você tem os seus pensamentos, você tem a sua realidade, e a forma como você vai passar o que você pensa daquilo não vai ser neutra, vai ter uma parcela de você na forma que você vai transmitir aquilo. E aí que entra o trabalho, a dedicação e o estudo de um comunicador, porque essas são as pessoas que vão se esforçar o máximo possível para diminuírem ao máximo esses instintos, essa aplicação de um pensamento, de um posicionamento na realidade. Então, seja um jornalista que vai treinar suas expressões faciais para na hora que tiver no jornal ao vivo, num jornal televisivo, ele não demonstre que ele não gosta mais de um convidado, que ele gosta mais de outro convidado, que ele não gosta de um posicionamento que está sendo trabalhado pelo jornal,
ou que ele gosta mais de um determinado posicionamento, assim como na escrita, né, quando ele for escrever uma notícia, quando ele for fazer uma redação, ele não coloque naquilo palavras que vão ser favoráveis a algo, que vão ser desfavoráveis a algo, que vão valorizar mais um ponto de vista do que o outro. E esse também é um dos motivos de que muitas notícias, né, muitas redações acabam tendo mais de um corretor, de que um redator, de que um jornalista por trás delas. Tem a pessoa principal que escreve e tem os outros que averiguam se aquilo está de acordo, se aquela notícia não tem uma opinião muito forte, se não ultrapassou o nível natural de posicionamento, né, de opinião, de verdade, de visão em cima do que a pessoa está trazendo. E as mesmas coisas outros profissionais da área de comunicação, como publicitários e relações públicas, assim como eu. Apesar de trabalharem com empresas, de trabalharem com pessoas, né, profissionais, figuras públicas e assim por diante, essas pessoas também precisam ter essa parcela de imparcialidade. Seja na hora de produzir um conteúdo para uma empresa, então você não aplicar o que você pensa, o que você acha naquilo, mas sim o que a empresa, que o dono da empresa, de que o influencer está pedindo para você, seja na hora de você criar uma ligação com o público, né, de você falar com o trabalhador, de você falar com o consumidor, sem impor o que você acha da empresa, sem impor o que você acha, né, daquele influencer, e sim a imagem que você tem que passar. Mas ao mesmo tempo, isso não dá aval nem para um profissional de comunicação, nem para outra pessoa que trabalha com a transmissão de informação ou qualquer coisa desse tipo, ser mentirosa, ser falsa, justamente porque a comunicação na atualidade tem como um dos seus princípios principais a verdade e a ética. E apesar de, como eu disse, não existir uma verdade absoluta, existe o mais próximo da verdade. E é com isso que a gente tem que trabalhar. Mas voltando para o assunto de imparcialidade, uma das coisas que as pessoas consideram imparcialidade, né, que quando elas veem uma notícia, elas chamam aquela notícia de imparcial ou não, vai de acordo com que aquela notícia, de que aquele fato, que aquele site concorda com o que a pessoa pensa ou não. Isso porque se ela tá lendo uma coisa que concorda com ela não sente que tem adição de uma opinião. Ao mesmo tempo, quando ela lê algo que não concorda com ela sente que tem adição de uma opinião. Então, se você é uma pessoa tendenciosamente favorável ao lado X e lê uma notícia que concorde com o lado X, né, de que as palavras que são usadas enalteçam mais o lado X, privilegiam o lado X, você vai sentir que aquela notícia é imparcial. Ao mesmo tempo, se você é uma pessoa mais tendenciosa para o lado X, mas lê uma notícia que favoreça o lado Y, que fale melhor do lado Y, você vai sentir que aquela notícia é completamente parcial, de que tem muita opinião, de que ela está errada e não deveria ser escrita daquela forma. E realmente, existem veículos de notícia, existem sites, existem perfis que são tendenciosos mais do que o natural para um lado do que o outro. E tá tudo bem, desde que eles deixem isso claro, de que eles não tentem passar a ideia para você de que eles são neutros e de que o que eles estão dizendo é o mais certo, porque é a verdade absoluta. Mas isso não significa que aquele site, que aquela notícia, que aquele post que você leu seja super tendencioso, porque pode simplesmente ter acontecido o que eu falei. Você é mais favorável ao lado X e aquilo falava do lado Y, e de certa forma você sentiu que ele era super tendencioso por isso. Só que assim, não é porque um veículo falou melhor do lado Y em uma das notícias que ele também não tenha falado bem do lado X em outra. Ou que na mesma notícia ele não tenha falado do lado Y e do lado X. Só que quando você leu o lado X, você sentiu que era um site neutro. E quando você leu sobre o lado Y, você sentiu que não era neutro. Isso porque o lado X concorda com você e o lado Y discorda. Mas essa é a verdade. Todos os sites, todos os veículos, todas as pessoas, todos os influencers, todos os comunicadores têm uma tendência, têm uma certa visão de mundo, têm uma carga, uma bagagem de vida que vai fazer com que eles tenham determinada visão. E essa visão seja transparecida, mesmo que o mínimo possível, para aquilo que elas estão produzindo. E é por isso que as pessoas dizem que existem veículos de informações que são mais tendenciosos ao lado X, que são mais tendenciosos ao lado Y, e é verdade. Não é apenas uma notícia transmitida por aquele veículo que tem uma tendência maior para um dos lados, mas sim todas. E é por isso que você deve ler todas as fontes, todos os sites, e assim ter uma ideia mais geral de tudo que está acontecendo. Não ler só aquilo que concorda com você, porque você só vai ter uma visão, e não ler só aquilo que discorda de você, porque você também vai ter uma visão. Lê os dois lados, compare-o e veja o que está de diferente, o que esse lado privilegia, o que esse lado privilegia. E pegue os pontos mais positivos e mais negativos das duas coisas. Bom, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você entender, né, de que não existe nada 100% imparcial, de que até aquelas pessoas que treinam para ser imparciais ainda vão ter 0,0001 né, por cento ali de parcialidade em cima de tudo que falam, que escrevem, e que aquilo que você lê e discorda de você não necessariamente é uma mentira, e nem aquilo que você lê e concorda com você é necessariamente uma verdade,
que não existem verdades absolutas, e que aquele produtor de conteúdo que traz coisas para você não deve ser validado com 100% de certeza, né, de que ele tá 100% certo, porque existem outros pontos de vista, outras verdades, de que você também não é uma pessoa imparcial e transmite informações para as pessoas da forma que você vê o mundo, da forma que você pensa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, deixa um comentário, manda esse vídeo para as pessoas que você sabe que vai gostar, que você sabe que está a todo momento procurando sites imparciais, pessoas imparciais, notícias imparciais, e até o próximo vídeo.